Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa nossa aula online de micotrilhas. Meu nome é Pedro, sou um representante da Lemix, atualmente como diretor administrativo, e vou ministrar essa aula sobre micotrilhas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nossa aula. Micotrilhas explorando os caminhos do micélio. Para começar, o que é uma micotrilha? Uma micotrilha nada mais é do que uma trilha focada na observação de fungos, uma trilha educativa a respeito de fungos. Basicamente, nela, nós vamos observar, na maioria dos casos, e fazer fotografia sobre a microbiota de uma região, focado na funga que você vai encontrar ao longo dessa trilha. É uma ótima oportunidade para a gente integrar o que a gente aprende na universidade e também para poder fazer a união com as pessoas no projeto de extensão, aliando a ciência com a vivência na floresta. Também é uma oportunidade de a gente fazer uma educação ambiental na prática e na vivência do campo. A outra questão também do que é uma microtrilha, ela é uma oportunidade que nós temos de valorizar a biodiversidade invisível da floresta, que são os fungos. Os cogumelos, de uma forma geral, eles não costumam chamar atenção para si mesmos, então eles estão sempre ali, mas a gente sempre passa batido por ele. E quando a gente faz uma microtrilha focada na procura desses cogumelos, a gente começa a visualizar como eles estão tão presentes e ainda assim a gente não consegue visualizar. Por isso a gente está valorizando uma biodiversidade invisível que a gente tem na floresta. Uma outra questão também relacionada às microtrilhas é a questão relacionada ao ecoturismo, ou nesse caso, o micoturismo, que é todo um segmento do turismo ambiental focado na parte do turismo ecológico. Mais para frente a gente vai destrinchar essas partes e falar sobre como isso pode afetar uma região e como isso pode ser benéfico para uma localização. Então, como eu falei, por que fazer uma microtrilha? O nosso país ele tem diversas unidades de conservações. Muitas delas foram construídas em regiões que anteriormente habitavam pessoas. Por exemplo, no caso da nossa próxima microtrilha, que será na Floresta da Tijuca, ela foi uma fazenda e também foi uma área de moradia de muitas pessoas. Então tem um conflito até hoje entre a moradia e a proteção ambiental. Então a microtrilha e o ecoturismo, de uma forma geral, é uma forma de reintroduzir essas pessoas no mercado econômico, gerando renda para as pessoas locais, tanto seja através de hospedagem, da alimentação dos restaurantes próximos, quanto a capacitação de guias que podem ser feitos para poder realizar essas microtrilhas. Então, uma das importâncias do porquê é importante nós realizarmos esse tipo de trabalho é a geração de renda para a população local. Como eu falei também da gastronomia, o cogumelo ele é um alimento muito rico. Os alimentos silvestres, os cogumelos silvestres também tem uma grande variedade de cogumelos que são comestíveis. E algumas regiões têm toda uma área de gastronomia focada em cogumelos silvestres. No Rio Grande do Sul, principalmente, agora nós estamos na época do inverno, então está a época da colheita do portinho. Então, muitos dos resorts que existem lá, de fazendas e locais que recebem turistas nessa época do ano, realizam essas microtrilhas para a colheita de cogumelos e contratam chefes especializados para poder preparar esses cogumelos no final do dia. Assim, a gente consegue desenvolver pequenos negócios, como eu estava falando, com essas caçadas de cogumelo, incentivando esse turismo guiado, além também de festivais e feiras relacionadas à gastronomia focada nos cogumelos que acontecem ao redor do mundo. Além de tudo, nós temos uma valorização cultural e gastronômica. No caso do Brasil, é muito apagado a questão da etnomicologia e de como funcionam os povos originários daqui, que também comem cogumelos há muito tempo. Ao longo da aula eu vou mostrar alguns livros que são sobre essas questões de coleta de cogumelos. Então, mostrar como ela é importante para poder valorizar um saber milenar que nós temos aqui no nosso país. Como eu estava falando, esse é um exemplo. Esse exemplo eu tirei de um artigo que foi publicado em 2017 sobre o impacto do micoturismo na Espanha.
Na Espanha, diferente do Brasil, que tem apenas licenças para coleta para trabalho de pesquisa, e, no caso, para as florestas que estão em propriedade particulares, nós não temos esse tipo de licença, então nós não temos um controle de quem está fazendo o que dentro das florestas. A Espanha tem uma diferença, que lá eles emitem licenças para as coletas de cogumelo. Então, todo ano tem essas temporadas de coletas, e todo ano, em cerca de 150 mil pessoas conseguem licenças para coletar cogumelos na floresta. Sendo que a coleta de cogumelos é uma atividade de baixo impacto. É claro que tem o forrageio, o caminhar pela floresta, fora de trilha, principalmente numa floresta, quando estão falando de realidade de Mata Atlântica, tem um impacto de você andar, não o impacto da coleta, mas o impacto de você pisotear um solo que podia ter diversas plantas ali em fases iniciais de crescimento. Mas lá, é claro, como tem uma floresta de conífera e de pinheiros, o impacto é muito mais reduzido. Então, existem essas saídas de campo licenciadas pelo governo. E essa licença, elas são licenças pagas, e por ano eles têm cerca de 755 mil euros de retorno que eles têm só com essas licenças. Além de tudo, isso ajuda a girar o comércio local, como eu falei, em termos de feiras, de saídas para coletas, de caçadas que são guiadas com uns guias para poder fazer essa identificação. E todo esse turismo focado na micologia, ele gera cerca de 30 milhões por ano só para esse setor, além de empregar uma grande quantidade de pessoas durante essas temporadas. Tudo bem, isso que eu estava falando é na Europa. Mas e aqui em Pindorama, nosso querido Brasil, ou Pindorama, como era chamado pelas populações originárias? Aqui nós temos uma biodiversidade gigantesca de cogumelos, muito maior em comparação com a Europa. E é claro que já existem alguns projetos como esses aqui no Brasil. O primeiro livro que tem aí na tela é a série Micélia. Ele foi desenvolvido sobre a funga da Amazônia. Esse específico fala só sobre os cogumelos que são alimentícios que você pode encontrar em micotrilhas realizadas lá na região da Amazônia. Esse livro é interessante porque, além de ter espécies comestíveis e como identificar, ele faz associação com os povos originários que comiam esses cogumelos e a forma como esses povos preparavam esses cogumelos. Na sequência, nós temos um outro livro que foi desenvolvido por um trabalho de micotrilhas na região do sul da Bahia e também alguns eventos que acontecem regularmente. Esse está na tela, já vai ser agora em dia 21 de junho, vai correr lá no sul do país. E tem também outros eventos que acontecem, não focados em caçada, mas também focados na degustação de cogumelos. Como eu falei, a gente está na época da caçada do Portini. É um cogumelo muito apreciado no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina. E aqui no nosso Rio de Janeiro nós temos algumas pessoas que trabalham fazendo micotrilhas, só que nesse caso não são focadas em alimentação, são focadas no conhecimento da biodiversidade. Então nós temos o Micotrilhas de Teresópolis, nós também temos o Jorge Ferrar, que faz algumas trilhas esporádicas, entre outros projetos que vêm surgindo ao longo do tempo, focado tanto na alimentação baseada em cogumelos, quanto na parte do turismo de biodiversidade, de você conhecer, para você observar e aprender a identificar isso na natureza e no campo. Tudo bem. Chegando agora no nosso local de interesse, que é o Parque Nacional da Tijuca, ou Floresta da Tijuca, como normalmente a gente chama aqui no Rio de Janeiro. A nossa microtrilha que nós vamos realizar na semana que vem, e nós estamos também com um projeto de manter uma microtrilha fixa com sinalização no parque, vai ter o foco no Parque da Tijuca. O Parque da Tijuca, ele é uma área, como eu estava falando, muito interessante, porque ele é a maior floresta urbana do mundo. Ele é uma floresta de segunda categoria, porque ele foi reflorestado. O início do reflorestamento dele foi em meados do século XIX. É uma área com uma alta biodiversidade. E quando ela foi reflorestada, um dos principais motivos foi porque estava começando a faltar água no Rio de Janeiro. Quando você tira uma floresta de uma região, a tendência é você ter o processo de morte de mananciais e de rios e de nascentes, porque você não tem mais uma floresta que segura essa umidade no solo.
Ela também é um remanescente da Mata Atlântica e um polo de pesquisa em conservação. Ela não é só conservação, como eu falei, a Mata Atlântica ela tem diversas coisas transversais à sua história. Desde essas questões da população que morava na região e que hoje muitos deles são aproveitados para trabalhar dentro do parque como guias, ou também as questões de disputas territoriais com o setor imobiliário. Então, a Floresta da Tijuca ela um poço fervilhante para pesquisa, seja na área de biodiversidade, de conservação, seja na área da sociologia, para poder saber como a gente faz para poder lidar com essas populações e com esses conflitos sociais que geram em torno do parque. Então, é uma região que tem um acúmulo de potencial gigantesco, que é a nossa Floresta da Tijuca. A trilha em questão que nós vamos percorrer é a trilha do estudante. Essa trilha ela é dividida em 3 etapas de trilha e algumas passagens pela estrada do Imperador, que é uma das vias principais dentro da Floresta da Tijuca. Ela se inicia logo após a entrada, passa pela Cascata Tunai, corta um caminho para poder sair da estrada e volta para a estrada. Em seguida, a gente entra novamente na floresta e chega na sede do parque. Essa trilha ela é interessante por diversos fatores. Dentre eles, é uma trilha de baixa extensão, ela tem apenas 1 km e 200 metros, cerca de 1 hora para poder ser percorrida, isso 1 hora com bastante tranquilidade. Não é uma trilha que tem um desnível muito alto, tem um terreno muito acidentado. Então é uma trilha que é fácil para ser utilizada com educação ambiental. Inclusive, ela foi criada nesse sentido. A trilha do estudante ela é uma trilha muito utilizada tanto por universidades quanto por colégios. E ela foi criada para ser utilizada como uma área de educação ambiental. Ela é toda sinalizada, falando sobre a flora e a fauna da região. Infelizmente, a funga, como na maior parte dos parques, ela não é tão bem sinalizada, até por existirem poucas pesquisas de identificação de trabalho com a funga local. E esse é um dos trabalhos que a Lemix vai começar a realizar. E nós já vemos começando a realizar na parte da identificação da microbiota da região, da fungo da região, para elaborar essas placas e sinalizar a funga local. Então, tudo pronto para começar, o que a gente leva para uma microtrilha? Eu dividi entre participante e organização. Para participante, basicamente, uma mochila leve, para você poder carregar as suas coisas, uma garrafa de água gelada. Eu sempre indico as pessoas levarem uma garrafa congelada ou meia congelada para ela poder você ter sempre água gelada no caminho. Lembrando que existem algumas fontes de água potável no parque e na sede. Tem um bebedouro que você pode utilizar para poder encher a sua garrafa d'água ou seu cantil. Um chapéu ou um boné, que é opcional, se você quiser, para poder se proteger, apesar de não ter tanto sol assim. Protetor solar e repelente. Repelente, principalmente, nós estamos falando de uma floresta da Mata Atlântica, com uma infinidade de espécies de insetos e mosquitos. Então, repelente é essencial para qualquer saída de campo. E protetor solar, baseado na sua necessidade momentânea. Além disso, caderno de campo ou uma prancheta para que você possa fazer anotações, lápis ou caneta, também para que seja realizada as anotações. Uma lupa de mão que você vai utilizar para poder observar as estruturas do cogumelo, mas isso é totalmente opcional, mas ela facilita muito a distinção de algumas estruturas específicas de um cogumelo. E é claro, caso você tenha uma autorização para coleta e para realização de pesquisa na região, você vai levar o seu kit de coleta. Além disso, você pode utilizar a câmera do seu celular para poder fotografar, ou caso você tenha e possa levar uma câmera digital para poder fazer a fotografia dos cogumelos. No caso da organização da equipe que está organizando a saída de... O que a gente leva? A gente leva um aparelho de GPS ou algum app de navegação. Eu uso muito o Alpine Quest,
que é uma plataforma que ela é gratuita e paga, mas ela é muito boa porque depois de você baixar o mapa da região, você consegue utilizar ele offline, então você não precisa de rede de celular para poder funcionar, o que é muito bom porque a partir da entrada do parque você não tem mais rede de celular, então você precisa de ter uma forma de você conseguir fazer a marcação e a navegação durante a sua trilha. Apesar dessa trilha ela ser bem demarcada, mas é claro, se você fazer uma coleta, no caso, você precisa marcar a localização de onde você coletou aquele cogumelo que você achou. As cartilhas e guias de campo ilustrados são livros ou então PDFs que a gente pode imprimir, que facilita a identificação visual dos cogumelos no momento do campo, ou também as fichas de identificação que têm as descrições das características morfológicas do cogumelo que a gente utiliza para poder fazer a identificação dele posteriormente. Placas e etiquetas de identificação, para você poder fotografar um local e marcar o que você está vendo e o número da coleta. Materiais de primeiros socorros, é sempre importante para caso você tenha um acidente. Lembrando que qualquer atividade que é realizada em área natural, por mais segura que seja a região, por mais tranquila que seja a trilha, por menor que seja a dificuldade, nós sempre estamos expostos a algum risco. Um escorregão, alguma torção, alguma coisa possa acontecer. Então é sempre bom você carregar um kit de primeiros socorros. Luvas e pinças, para poder fazer demonstração técnica dos materiais com segurança e poder fazer a manipulação com mais facilidade. No Brasil, principalmente aqui na região de Mata Atlântica, nós temos cogumelos muito pequenos, muito delicados, como é o caso do Coprinellus... esqueci o nome dele agora. Do Coprinellus fragilíssimos, como o próprio nome diz, é extremamente frágil. Só de você tocar ele se desmancha, então você precisa manipular com mais cuidado. E uma pinça auxilia muito nessa parte. E é claro que se você estiver fazendo coletas, você precisa estar com uma pasta com as suas autorizações e licenças para poder realizar esse trabalho dentro das unidades de conservação. Tudo bem, chegamos na parte divertida. Estamos na floresta e encontrei o cogumelo. Como eu faço para poder fotografar um cogumelo? Isso é uma coisa que acontece bastante e geralmente quando acontece muito comigo, as pessoas me mandam fotos perguntando: Pedro, que cogumelo é esse? E geralmente a foto nem aparece cogumelo direito, ou então não aparece aquilo que eu preciso para poder identificar aquele cogumelo. Então, como a gente faz para fotografar um cogumelo? Existe um guia chamado Protocolo de Captura de Imagens de Macrofungos. Ele é um fungo da Mindfunga, é um livro que foi desenvolvido pela Mindfunga, ele é gratuito, você pode ir no Instagram da Mindfunga e baixar esse guia, e daqui para frente tudo que eu for falar, inclusive a maior parte das fotos que eu for mostrar, quando eu não taguear com a pessoa que fotografou, provavelmente foi, provavelmente não, com certeza foi desse livro. Esse livro é muito bom para poder ensinar como faz para fotografar. É claro que eu fiz de uma forma resumida aqui, mas todos podem ter oportunidade, que quiserem, podem ter oportunidade de entrar na página do Instagram deles e baixar esse livro. Primeiramente, você precisa limpar a área. As fotos de cima são fotos da região com os cogumelos, com detritos em cima. Então a primeira coisa a se fazer é remover os detritos que estiverem por cima do cogumelo ou em volta dele, para que você tenha uma foto mais clara e objetiva. Segundo, o enquadramento. Para você fotografar o cogumelo, é interessante que ele ocupe pelo menos de 60% a 75% da imagem, porque assim você consegue capturar mais características dele e você não perde. Lembra que nós estamos falando muitas vezes de esporomas, ou seja, de um cogumelo, de um corpo de frutificação extremamente pequeno. Se você bate uma foto muito de longe, ele some na paisagem. Então, sempre que possível, aproxime o máximo possível. É claro, quando nós estamos falando de celulares e algumas câmeras mais simples, que não possuem a opção de macrofotografia, tirar fotos muito próximas se torna difícil, porque você não consegue focar. Então, sempre priorize o foco, mas sempre tirando o mais próximo possível do seu cogumelo. Terceiro, a iluminação. Iluminação muda e muito quando você está falando de fotografia. Como vocês podem ver nas imagens, são os mesmos cogumelos da direita e o da esquerda. E você pode ver como a diferença de iluminação modifica eles. Então, se a região que você está muito difícil, tanto de acesso,
quanto de iluminação, você pode tentar mover com cuidado o espécime para você conseguir fotografar numa melhor qualidade. Então, sempre se atenta a essa questão de iluminação. Se tiver com uma câmera profissional, você pode utilizar um tripé, pode mexer na exposição, pode mexer no tempo da abertura do diafragma. Mas a iluminação é uma coisa que muda e muito as características morfológicas do cogumelo, principalmente quando estamos falando de cor. E o mais importante também é uma escala. O cogumelo ele pode medir poucos milímetros ou ele pode chegar a metros de comprimento, a quilos de peso. Então, a gente precisa saber qual é o tamanho relativo do cogumelo. Você pode utilizar, se você não tiver uma escala fotográfica que facilita a visualização, você pode utilizar uma régua ou então até mesmo objetos que são comuns, por exemplo, moedas, canetas, coisas que todo mundo sabe qual é o tamanho, ou então que você tem uma fácil comparação na hora que você estiver olhando uma foto. E sempre posiciona ele próximo do cogumelo na hora que você for fotografar. Em todas as fotos? Não. É claro que quando a gente vê um cogumelo bonito, às vezes vale a pena você tirar uma foto mais bonita, que tem um contraste melhor com o fundo, uma composição melhor. Então, pelo menos uma das fotos que você tirar, é interessante que você utilize uma escala fotográfica para poder fazer essa fotografia. Então, por último, vamos falar sobre ângulos para identificação. Como eu falei, para você identificar um cogumelo, você precisa fotografar ângulos específicos para poder identificar estruturas específicas de cada cogumelo. Então, sempre que você for fotografar um cogumelo, além das fotos artísticas que você for fazer com ele, que vão ficar bonito para você poder postar, para você poder montar guias de identificação, para poder fazer a identificação, você precisa tirar 3 fotos específicas. De cima do cogumelo, por baixo e de lado. Porque assim você consegue garantir que você pegou todas as estruturas dele, e nós vamos ver mais à frente por que você precisa dessas estruturas. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos. Esse primeiro exemplo é o que a galera costuma chamar de orelha de pau. Então, essas são as formas que você faria uma orelha de pau. Por cima dela, por baixo dela e ela de ladinho. Vocês conseguem ver como ela fica diferente nessas 3 fotos. E assim você consegue ver todas as estruturas e todos os formatos que ele tem. O próximo que eu queria mostrar para vocês é um geastro, que a gente chama de estrela da Terra, também nas 3 posições. De cima, por baixo e pela lateral. Então, como eu falei, a parte da identificação. A forma mais fácil de você fazer a identificação de um cogumelo, fazendo a comparação por foto, são essas 2 plataformas. A iNaturalist, que é uma plataforma internacional de biodiversidade. Ela é interessante por alguns fatores que eu vou explicar a seguir. E a Picture Mushroom, que é um aplicativo especializado em cogumelos. Ele é um aplicativo pago. Ele tem uma taxa, se não me engano, de R$7 semanal para você utilizar todas as versões, todas as funcionalidades dele de uma forma livre. Ele tem a versão gratuita também, mas que tem poucas ferramentas para você utilizar. Começando pelo iNaturalist, ele é uma plataforma de discussão de taxonomia, basicamente. Você vai tirar uma foto e você consegue comparar com um banco de dados que ele já tem. Ele possui uma inteligência artificial que para cogumelo não é tão interessante assim, mas ele funciona muito bem para pássaros e para animais. Às vezes para plantas também ele funciona muito bem. Para fungos ele consegue te dar um caminho. Você vai postar as suas fotos, você vai poder fazer a parte de comparação de fotos, e aí você consegue chegar próximo daquilo que de repente pode ser. E aí quando você chega numa coisa que você acha que pode ser, que parece, você vai lá e posta aquela sua imagem. Como eu falei, é uma plataforma de discussão de taxonomistas. Existem pessoas que participam de forma voluntária dessa plataforma como moderadores de cada área específica do conhecimento. Para fungos e cogumelos, no Brasil vai ter uma pessoa, para fungos e cogumelos na Europa vai ter uma outra pessoa. Cada região e cada área específica de conhecimento vai ter uma pessoa que trabalha como voluntário fazendo essa identificação. Como ele vai fazer a identificação? Ele é uma pessoa geralmente formada na área, ou um taxonomista que trabalha com isso. Ele vai olhar suas fotos e falar: você realmente chegou próximo, é isso aqui mesmo. Então ele vai falar: não, essa espécie que você falou não é essa, é uma outra espécie. E aí você pode conversar com eles e cada um vai propondo até que chega num acordo mútuo e falar: realmente, todos temos certeza que seja essa espécie. É claro que isso não é para identificação de espécie de forma rigorosa.
A única forma que você tem de bater um martelo de que é uma espécie específica é fazendo molecular. Até porque, mesmo para cogumelos, principalmente para cogumelos, existem espécies que são muito próximas, mas que são diferentes. Então, só mesmo o molecular, ou seja, a identificação por DNA, que você consegue chegar a uma identificação precisa de qual é aquela espécie de cogumelo. O Picture Mushroom, ele é uma outra plataforma focada em cogumelo. Ele é interessante por dois motivos. Quando você vai fotografar, ele já te pede as 3 fotos de cogumelo: da lateral, da parte de cima e da parte de baixo. E outra coisa que você pode fazer é pesquisar a espécie, se você já tiver uma leve semelhança, falar, eu acho que essa espécie é essa aqui. E você consegue pegar as características morfológicas daquela espécie. A outra forma seria buscando em artigos de descrição, buscando como é que é aquele cogumelo de acordo com a pessoa que descreveu ele. Só que, como a gente já falou de cogumelos, existem muitas espécies novas que ninguém descreveu ainda. Mas para as espécies que já são conhecidas, esse aplicativo ele facilita bastante, porque ele já tem as descrições ali de muitas espécies, principalmente as que são encontradas de forma mais constante, mais comum de serem achadas. Então você consegue tanto pesquisar pela espécie e descrever e ver as descrições, quanto você consegue pegar as fotografias e ele vai te dar uma aproximação pela inteligência artificial dele. Ou então você pode fazer como os incas e os astecas faziam, é a brincadeira. Nós fazemos isso até hoje na taxonomia, que é a chave de identificação. A chave de identificação é a forma principal com a qual os taxonomistas usam para poder chegar à identificação de uma espécie, de uma família, de um gênero, de uma ordem, de uma classe. Basicamente, é uma sequência de perguntas de sim ou não. Por exemplo, se o cogumelo tem lamelas, ele vai estar na família Agaricales. Se não possui, ele vai ter poros. Se ele tem poros, os poros são visíveis a olho nu ou não? Se for visíveis a olho nu, qual é a coloração dele? É vermelha? Sim. Então, ele é ligninado, ou seja, ele parece que tem madeira? Sim. Aí você consegue chegar no Pycnoporus ou no Ganoderma. É claro, isso foi uma forma simplificada, não é exatamente assim que são as chaves de guias, mas é mais ou menos para vocês conseguirem entender o que é uma chave dicotômica de identificação. Tá, mas como é que você vai saber quais são as respostas? Lembra que eu falei anteriormente que você precisa das 3 fotos e anotar o que você está vendo? Para fazer chave de identificação, você precisa saber exatamente quais são as estruturas. Aqui tem um recorte da minha planilha de identificação, onde eu divido primeiro as partes sobre a coleta, localização, temperatura, umidade, substrato, umidade do substrato, umidade do tempo, umidade do ar que estava na hora da coleta. Aí eu divido entre pílio, estipe e himênio. São as 3 grandes partes do cogumelo e as suas diferentes formas. A primeira imagem aqui que vocês podem ver é uma ficha de identificação. Basicamente, ele tem a descrição de todas as formas possíveis. É claro que ele tem umas formas, nessa ficha específica, tem algumas formas que são apenas plasticidade da espécie, mas ela é uma ficha bem completa, que a gente pode utilizar para poder fazer a distinção de todas as características dele. Feita essa descrição, você vai anotar na sua tabela todas as características que você está vendo e comparar com os livros ou correr as chaves dicotômicas que você consegue encontrar em alguns guias. É claro que essa metodologia ela é muito difícil. Primeiro, você precisa ter certeza do que você está vendo. Segundo, a espécie que você coletou e que você está identificando, ela tem que estar em um desses guias. E geralmente esses guias eles são pequenos, feitos para uma coleta ou uma sequência de coletas específicas de uma região específica. A nossa biodiversidade ela é bem cosmopolita, então é possível você encontrar um cogumelo no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Amazônia. É muito comum você encontrar os mesmos cogumelos em locais diferentes. Contudo, existe também a grande possibilidade de você achar um cogumelo que não vai estar em nenhum dos outros guias. E aí entra o trabalho do taxonomista, de correr atrás, de procurar, de usar as plataformas, como eu mostrei anteriormente, de inteligência artificial, para auxiliar nesse processo de identificação. E quando nada dá jeito, quando você não consegue descobrir de forma nenhuma, a gente vai para a nossa cartada final, que é o molecular, é a identificação genética em comparação com os micobanks que existem ao redor do mundo. E aí um exemplo de cogumelos que são muito parecidos, mas são muito diferentes. Como vocês podem ver, se eu tivesse tirado a foto só de cima desses cogumelos,
eu diria que eles são os mesmos cogumelos. Mas quando você olha na parte de baixo, você vê que eles são totalmente diferentes. E é por isso que você precisa listar todas as características que você vê e, se possível, fotografar de todos os ângulos. Lembrando que o cogumelo, a maior parte dele é água. Você coleta ele agora, daqui a 8 horas, daqui a 12 horas, ele já pode ter mudado de cor, já pode ter mudado principalmente de tamanho e de peso, porque ele vai desidratar. Então, as fotos são essenciais para você fazer uma identificação tardia dele. Então, gente, vocês já estão meio que capacitados para participarem da sua primeira micotrilha. A partir da sua primeira micotrilha, vocês vão começar a ver a floresta com novos olhos. Porque sob os nossos pés acontece a magia da vida. Mas só pode ver quem sabe para onde olhar. Pois sem chamar a atenção os fungos transformam a paisagem. E tudo começa e termina no micélio. Depois de você fazer uma primeira micotrilha, todas as trilhas que você for fazer vão se tornar micotrilhas também. Porque vocês vão saber o que procurar, aonde olhar e como identificar esses queridos que estão por toda parte, fazendo a ciclagem da vida orgânica no planeta. É isso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem assistido essa aula até o final. Quem puder, escaneie QR Code para poder seguir a gente no Instagram. E até uma próxima aula. Tchau, tchau.